Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador do Rota 77. Muito prazer, eu sou o Mati e hoje eu vim aqui fazer uma entrevista com nossa querida convidada Margarete Raschelli, formada em administração com MBA em gerenciamento de projetos. A Marga é nossa líder do Link, Ministério de Jovens, e ela veio contar aqui um pouco pra gente como foi uma experiência dela de intercâmbio no Japão. Tudo bem, Marga? Oi, Mati, tudo bem? Oi, galera. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente para compartilhar essa história. E eu queria saber, assim, por que o Japão? Por que de tantos países você decidiu fazer intercâmbio no Japão? Cara, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês do Rota. E essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz e foi muito assim, não foi uma escolha, na verdade, desde o início foram os planos de Deus. Eu sempre tive um sonho de fazer intercâmbio, sempre conversei muito sobre isso com a minha mãe, ela trabalhava no Rotary, então sempre comentava de famílias que estavam recebendo estrangeiros na cidade. E fui crescendo ouvindo essas histórias e tendo esse desejo no coração. Quando eu fiz 16 anos, eu tive uma conversa com a minha mãe e falei assim, olha, agora estou indo para o terceiro colegial, já não tem mais jeito, a gente não tinha condições financeiras de bancar um intercâmbio. E eu falei, ok, né, a gente aceitou. E foi bem num ano onde nós começamos a frequentar uma igreja presbiteriana em Araraquara, que um casal de amigos dela convidou. E a igreja foi fundada por japoneses, eu tinha muito contato com esse pessoal. E isso quebrou um preconceito que eu tinha, porque eu não era muito familiarizada com a cultura japonesa. E aí o marido dessa amiga da minha mãe, que nos convidou para ir na igreja, comentou de uma bolsa de estudos para o Japão, totalmente paga pelo governo de Tóquio. E se eu não tinha interesse de concorrer, né, de participar do processo seletivo. Aí eu fui com a minha mãe atrás das informações, a gente já começou a orar, apresentar para Deus, porque querendo ou não, quando você fala em intercâmbio, você pensa Estados Unidos, né? Sim, aí você está falando do Japão, que é o outro lado do mundo. E aí eu fiz todo o processo seletivo, uma das exigências era não ter descendência japonesa, graças a Deus, pelo meu sobrenome já deu para perceber que eu não tenho. E aí eu fui classificada. Que legal. E você já sabia falar japonês? Tinha alguma noção? Nada, cara. Só nada. aproveitou a oportunidade que apareceu? Foi assim, em Araraquara tinha uma senhora, Dona Rosa, japonesa, que morava na cidade. Então, durante um mês, ela me deu uma aula básica, me ensinou o hiragana e o katakana, que o japonês ele tem 3 alfabetos, né? Então, é o hiragana, o katakana. O hiragana são para as palavras de origem japonesa, katakana para palavras estrangeiras, igual o nosso nome se escreve com katakana. E o kanji, que são os caracteres que resumem tudo isso, né? Que tornam uma palavra que teria 6 sílabas em um caractere. Eu não sei nenhum dos 3, mas... Aí eu tive essa aulinha, então eu cheguei lá conseguindo me apresentar e conseguindo ler o que tinha em hiragana e katakana. Mas a maior parte você aprendeu lá. Tudo lá. Você só conseguia se virar assim pra chegar lá, conhecer a família. Primeiros 6 meses, dicionário embaixo do braço, pra cima e pra baixo, escrevendo bilhetinho pra poder me comunicar. Se comunicar. E a sua família foi receptiva quanto a isso? Super. De te ensinar, de falar com calma, porque o nosso idioma a gente fala com muita rapidez, né? Então não é todo mundo que consegue entender. Eles tiveram esse cuidado assim com você, de te recepcionar? Nossa, eu sou muito grata, assim, a minha família era sensacional, sensacional. Sempre quando eu falo aqui pai e mãe, eu tô me referindo à família do Japão, tá? Então, assim, meus pais eram pessoas incríveis. Eu tinha 2 irmãs, uma morava na casa com a gente, a outra fazia faculdade fora. E lá a escola é período integral, então eu chegava da escola em torno de 5 horas da tarde. A gente tomava um café juntas, depois assistia a televisão e eu ficava querendo entender, sabe? Assistindo aqueles dramas japoneses, né? Novelinhas japonesas. E a minha irmã sempre me explicava tudo e aos poucos eu fui... E você tem contato com eles ainda? Até hoje. Até hoje. Eu tive a oportunidade de retornar para o Japão algumas vezes e sempre que eu retorno, tanto com a família quanto com a minha melhor amiga da época do colégio, a turminha, né, do colégio, nós temos a oportunidade de nos reunir. Então agora você tem 2 famílias, a família do Brasil e a família japonesa. Ah, que legal que você conseguiu manter o contato ainda com eles depois Cara, de tanto muito tempo. legal. E assim, hoje a tecnologia ajuda muito mais, né? Mas na época, olha eu confessando, mas na época que eu fiz o intercâmbio, era época de carta ainda, né? Então, eu lembro que você comentou que já faz um tempo que você foi, naquela época não tinha WhatsApp, esse tanto de rede social. Como que você mantinha o contato com a sua família aqui no Brasil? Porque eu imagino que era mais revelação. complicado. Era carta
carta à mão mesmo, 15 dias para chegar aqui no Brasil e depois 15 dias para eu receber resposta. E como a ligação era muito cara, então eu ligava para minha mãe a cada 3 meses para falar rapidinho, só para ouvir a voz mesmo e saber que tava tudo bem. Tava tudo certo, não tinha como ficar atualizando de muita coisa, porque se era 15 dias para ir, 15 para voltar, era tempo de um mês, né? Então você escrevia o tempo todo, né? Tinha que aproveitar ali, escrever e já enviar a carta. Muito legal do Japão é que os pontos turísticos, a maioria dos lugares que você vai tem cartão postal, né? Então eu criei o hábito de, sempre quando eu visitava algum lugar, eu escrevia um cartão postal e já colocava. E a sua mãe guardou esses cartões postais? Sim. Ficou de recordação, né? De todos os lugares que passou. Você conheceu vários lugares ali no Japão? Então, na época do intercâmbio, eu tive a oportunidade de viajar para Hokkaido, que é uma ilha do norte, muito fria, né? Com a excursão da escola. Foi uma experiência muito legal. E tive algumas oportunidades de viajar para Kyoto com a família, Kamakura, que é uma cidade também próxima que é litoral, próximo de Tóquio. Então eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. E Tóquio mesmo, ele é muito rico em locais, em templos, em parques. E o Japão, se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é promover o lugar, né? Então eles dão muito valor. Todo lugar que você vai visitar tem souvenirs, tem cartão postal, tem a história de como aquilo começou. É um país que valoriza muito a cultura. Então, você tocou nesse ponto da cultura. Como que foi pra você? Que, assim, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Você chegou lá sem saber falar o idioma, com uma família totalmente nova, na casa ali super nova, né? Que foi com 17 anos que você foi, né? 16 anos que foi. Como que foi lidar com esse choque cultural, né? Porque a gente já percebe isso quando a gente vai para os Estados Unidos ou vê alguém indo para lá. Agora, para o Japão, que é outro lado do mundo, uma outra cultura, um outro estilo de vida, como que foi essa adaptação? Olha, eu não, acho que pelo meu perfil, eu tive uma facilidade de adaptação, mas eu logo digo que existe alguns choques, né? Mas logo que eu cheguei, assim, a minha família foi muito receptiva, a escola era muito receptiva. E o principal, assim, foi a alimentação, porque eu não como peixe, eu não como frutos do mar, nada. E antes de ir, a gente tem um treinamento, eles passam como é a cultura e eles falam, você não pode recusar, né? Tudo que te oferecem de comida, você tem que experimentar. Eu falei, ai, Senhor. Então, assim, eu experimentei sushi, sashimi, peixe de tudo quanto é tipo várias vezes. Não tinha, essa acho que foi a minha maior dificuldade. Agora, o fato de você entrar descalço em casa, antes de você iniciar a refeição, você fala itadakimasu, que é obrigado pelo preparo, por esse alimento, né? A hora que você termina, gostosama deshita, muito obrigada, estava muito gostoso. É uma cultura de muito respeito, né? Que respeita muito a individualidade, as diferenças culturais. E principalmente por ser estrangeiro e ter, né, a fisionomia de estrangeiro, o japonês ele é muito receptivo. Então eu não tive nenhuma dificuldade tão grande assim, pelo contrário, eu recebi muita ajuda deles. E quando você voltou para o Brasil, você trouxe alguma coisa da cultura de lá, assim, que você incrementou aqui na sua vida, algo que você não tinha, e aí com toda essa bagagem do intercâmbio, da viagem, você acrescentou? Acho que pontualidade é um dos itens que é incrível, assim, que eu pegava o trem para ir para a escola 7h01, eu falei, 7h01, não vai passar 7h01, e o trem passava 7h01. Então, assim, realmente você se programar para estar no lugar pontualmente, porque na nossa cultura isso é bem diferente, a gente fala, o nosso pensamento é, você é o primeiro a chegar, né? E lá é justamente o oposto, né? Todo mundo vai chegar no horário. Então, assim, essa parte de pontualidade, respeitando o próximo, as pessoas que vão estar envolvidas, que vão estar te esperando, é o principal. Nesse ponto que você tinha comentado da comida, que você não comia peixe, é mais ou menos o que a gente encontra aqui? Porque eu sei de pessoas, amigos meus que são descendentes japoneses, que falam que não comem sushi todo dia, que não é essa coisa dos restaurantes daqui, que é uma comida mais diferenciada. Como que é lá a questão da alimentação, mais especificamente? É isso mesmo. O sushi, o sashimi, ele é uma comida cara, mesmo no Japão. Então, ele é para eventos, para casamento, não é algo do dia a dia. Ou em alguma data especial, aí vai no restaurante também. Na minha família nunca fizeram em casa, era só peixe assado. A comida do dia a dia mesmo tem muito frango, muita carne de porco, graças a Deus, né?
E em casa muitos legumes, vegetais, isso come muito. Mas lá, assim, tudo é porcionado. Então, tem os pratinhos todos definidos, o chauan para o arroz. Então, o arroz é algo que você come, que você pode repetir. Mas o frango, tal, minha mãe já fazia e já colocava porcionado para cada um, nas tigelinhas, tal. Ah, que legal. E assim, pensando agora no todo, na cultura, o que você mais gostou? Uma coisa que você mais gostou da cultura? Nossa, eu sou tão apaixonada que é difícil falar uma coisa. Acho que em termos do país, a segurança, principalmente para a mulher, né, você poder transitar livremente, sem medo, isso passa é um estilo de vida muito diferente do que a gente tem aqui, mas o respeito ao próximo, né? Isso não foi na época do intercâmbio, eu tive a oportunidade de retornar e tem muita gente que mora em apartamento. E uma das coisas que eles não fazem, a sacada do apartamento, não é para você ficar lá batendo papo com o seu amigo e tal. Como os apartamentos são pequenos, eles usam ou para guardar a bicicleta ou para estender a roupa para secar, justamente para você não fazer barulho, para não incomodar o seu vizinho. Então, assim, a preocupação dele até onde vai a minha liberdade é onde começa a interferir na do outro. Eles se preocupam, né, com o bem-estar do próximo, né? Não é algo individualista. Isso. E muita gente acha o contrário, né? Acha que por eles serem frios, né? E na verdade os japoneses não tem nada de frio, gente. Eu acho que é uma cultura fantástica, que basta você dar a oportunidade de conhecer realmente. Que legal. E aí, assim, agora eu quero saber coisa engraçada. Quero saber que aí você vê uma jovem de 16 anos que nunca falou japonês, chega nessa nova cultura, nessa nova realidade, a gente imagina que teve muito perrengue, né? Então eu queria aí que você contasse pra gente um perrengue engraçado que você passou lá, com essa questão da língua, da cultura. A gente passa no débito, né? Sabe que não fala. Cara, acho que o primeiro, assim, que eu passei foi logo no meu primeiro dia de aula mesmo. Porque acho que minha mãe não se atentou que nós íamos sair meio-dia, ela achou que ia ser o dia inteiro, né, de aula. E aí eu fiquei lá na escola e nada dela aparecer para me buscar. A escola estava tentando falar com ela, não conseguia. E aí foi passando a hora, já era acho que 1h30 da tarde. Aí eu falei assim, falei, né? Tudo funcionário, tudo montando letria, né? Falei, vou embora sozinha. Aí minha professora, minha diretora escreveu num papelzinho, então eu tinha que trocar de trem para poder pegar o que ia para casa ainda. Ela escreveu, você vai então nessa estação, quando chegar em Hatanodai você vai trocar para poder ir para Chidoricho, tal, escreveu no papelzinho e foi comigo até a estação. Me deixou lá na plataforma, a hora que o trem chegou, eu entrei. Quando chegou em Hatanodai eu desci, aí eu olhei, falei, e agora, eu vou para onde? Porque é algum túnel, um monte de túnel. Aí chamei alguém lá, falei, mostrava o papel, falei, eu quero chegar aqui. Como que eu chego no meu destino, por favor? Falava, eu não entendia nada. Pegou, falou assim, não, vem cá. Aí foi, me deixou lá na frente da plataforma, olhou, falou, é aqui, pode pegar aqui. Eu falei, tá bom. A hora que eu cheguei na estação, a escola tinha conseguido falar com ela. Aí ela, só vi ela descendo a escada desesperada. Marca. Falei, não, tá tudo bem. Ela consegui me achar. Me ajudaram no meio do caminho. Mas foi uma situação bem marcante. Tem vários, né? Que legal. Sabe, se deixar falar, a gente vai ficar o dia inteiro. Contar várias histórias. Você ficou quanto tempo lá no total? Fiquei 1 ano. 1 ano, então um ano com muitas pérolas aí pra contar, muita história, muita bagagem. E aí, por isso que eu também queria saber se lá você frequentou alguma igreja, porque você disse que já ia numa presbiteriana em Araraquara, você morava em Araraquara na época? Sim, sou araraquarense. E aí eu queria saber se você chegou a frequentar alguma igreja lá. Então, minha família ela era shintoísta, né? Então, mas lá, assim, eles não têm o hábito igual a gente de ir todo final de semana. Então, é quando você está em algum passeio que tem o templo, eles vão, acendem o incenso, depois jogam a moedinha, faz o pedido. Mas eles sempre respeitaram muito o meu posicionamento, né? E aí, na Páscoa, a minha mãe mesmo procurou uma igreja, e no domingo de Páscoa ela me levou para o culto. Que e legal. Depois eu tive a oportunidade de trocar de escola por um período de 15 dias e eu fui para uma escola cristã em Tóquio. Tinha uma escola cristã lá.
E aí teve, no final do ano, no Natal, ia ter cantata de Natal, e eles iam acender as luzes na árvore e tal, e aí eu tive a oportunidade de participar também. Então Mas tinha um respeito muito grande pelo que você acreditava, não foi algo, não quiseram impor nada a você. Não, muito natural, muito orgânico, assim. E, assim, depois dessa nossa conversa sobre a cultura, sobre essa sua adaptação, sobre essa questão da igreja, eu queria que você falasse o que você aprendeu, o que foi o maior ensinamento para você de toda essa experiência do intercâmbio, de tudo isso que você passou. Cara, principalmente nessa idade que a gente está de adolescência, né? E a gente tem vários sonhos e às vezes a gente acha que é impossível de acontecer. E para mim foi muito forte o quanto Deus trabalhou na minha vida nesse período, porque era um sonho fazer intercâmbio. Realmente a gente não tinha nenhuma condição financeira para isso acontecer. E quando eu falei assim, bom, conversei com a minha mãe, falei, ó, já tô na idade, tô indo pro 3º ano, não existe a possibilidade. Deus, ele vem e age no impossível, né? Ele tirou uma menina de Araraquara, que morava num bairro que o pessoal apelidava de Morro dos Ventos Uivantes, porque era super longe do centro, super longe da escola, e mandou para Tóquio, Japão, capital, com uma família sensacional. Então, mas tem a nossa parte, né, que a gente tem que fazer. Então, se você tem um sonho, se você quer fazer um intercâmbio, se prepare para isso. Se você não consegue enxergar os recursos, Deus, ele vai providenciar. E hoje você colhe frutos dessa experiência, Exatamente. né? Você que trabalha com gerenciamento de projetos. Cara, hoje eu vejo assim como Deus, ele já tinha traçado todo o meu futuro, né? Porque essa minha viagem para o Japão, ela foi totalmente decisiva para toda a carreira profissional que eu tenho hoje. Então, quando as coisas acontecerem também, enxerguem a oportunidade que está tendo. Eu poderia ter pensado, Japão, imagina, cara, isso não é de Deus, pelo contrário. O que eu vou fazer do outro lado do mundo? Fazer, aprender japonês, pra que isso, né? Eu poderia ter deixado a oportunidade de passar. Porque ninguém comenta muito sobre a importância de aprender japonês, né? Todo mundo fala de inglês, francês, de repente espanhol. Exatamente. Mas o japonês não é muito comum a gente encontrar alguém que esteja disposto a aprender. Exatamente. Então, assim, chegou uma oportunidade, se apresenta para Deus, fala, Senhor, se for da tua vontade realmente, se é dos teus planos, confirma. E, cara, assim, eu fiquei sabendo que eu fui classificada para a bolsa em novembro. Em dezembro eu estava na Avenida Paulista para tirar o visto. Em fevereiro eu estava embarcando. Então foi tudo assim, rápido. Do nada. Do nada. Uma hora você tá em Araraquara, outra hora você tá no Japão. Exatamente. Pegando roupa de frio dos outros emprestada, porque eu não tinha nem casaco de frio e ia chegar lá no inverno. Então, cara, não desista dos sonhos. O que você tiver no seu coração, apresenta para Deus e se prepara. Esteja pronto, porque a gente tem que fazer a nossa parte natural para que Deus possa agir no sobrenatural. Essa é a mensagem que você passa para todo mundo que está nos assistindo hoje. Então, muito obrigado, Marga, por compartilhar essa experiência com a gente. Novamente, foi uma honra receber você. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não esqueça de conferir os outros vídeos aqui no canal. E logo mais a gente volta com mais novidade. Deixa o seu gostei. Não esqueça de seguir nosso canal e compartilhar nas redes sociais. Um grande abraço. Muito obrigada, gente.